fake news agora é uma arma. Copiar e colar na internet gera transtorno. Quem é que vai julgar o que é verdadeiro ou falso na internet? It's fake news. You are fake news. Eu acho que a pior influência hoje, a mais marcante, é o fenômeno das bolhas. Ou seja, as pessoas se comunicando ou só validando aquilo que elas já pensam. Enquanto que o mais saudável é você estar aberto a outras visões, estar aberto a ouvir quem pensa diferente de você. Isso acontece muito na política, mas não é só na política, em muitos assuntos, nas artes, nos esportes. Então, mas eu, otimista que sou, acho que nós estamos atravessando aí uma fase difícil, mas vamos chegar aí num momento em que as pessoas vão ter que se educar a escolher suas fontes informativas e montar um cardápio variado para que ela se exponha a diferentes coisas e aí forme a sua opinião dessa forma. We don't want fake news. Olha, é devastadora a influência da fake news na era digital. Devastadora, principalmente porque a sociedade brasileira começa a aderir à internet neste momento, não agora, 2018. Isso acontece há pelo menos 15, 20 anos, mais ou menos, com a popularização da internet, principalmente a partir da década de 90. E nem sempre essas pessoas, eu digo, a base da pirâmide está preparada para acompanhar essas notícias, sejam elas falsas ou verdadeiras. E o que nós temos hoje é uma avalanche de notícia falsa. As pessoas não estão preparadas para avaliar, analisar essas notícias e elas acabam compartilhando, curtindo, comentando e compartilhando notícias nem sempre verdadeiras. Na primeira vez que o cara olha lá, pode ser que o cara não dê tanta credibilidade. Aí ele vê, puto, fulano de tal também compartilhou, o ciclano também compartilhou, então é verdade, vai lá e compartilha também, sabe? Impossível evitar a propagação pelo seu ponto de vista técnico, até porque não tem como você entrar na casa do cidadão e você restringir o uso da máquina para essa propagação. E mais do que isso, essa proibição, ela está na nossa Constituição, está no artigo 5º, considerada a cláusula pétrea, está ali na liberdade de imprensa. Quando eu falo de liberdade de imprensa, é a liberdade do profissional de comunicação em produzir e propagar aquilo que ele quiser dentro de um limite, que é o legal. E há também uma cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição, que é a liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Dessa maneira, por mais que advogados, juízes, promotores e STF, por mais que essa turma toda esteja se movimentando no sentido de brecar, reduzir ou proibir, não há o que fazer neste momento. É preparar a sociedade para aquilo que ela já está recebendo, para que possa avaliar adequadamente o que é uma notícia verdadeira e o que é fake news ou o que é falso. Fake news has become a plague on the web. A rede social ela tem uma dinâmica que leva as pessoas a absorver a notícia pela manchete, né? Eu acho que isso já era um problema antigamente e esse problema está ficando pior agora com o advento das redes sociais, né? No meio digital, as coisas um pouco se misturam, né? Então o leitor tem que fazer esse exercício, ele tem que se treinar seus olhos, seus ouvidos a identificar as naturezas informativas que ele está sendo exposto. Então, eu diria o seguinte, se os meios digitais são tão mais poderosos, eles estão jogando para a sociedade uma responsabilidade maior no ato de consumir, né? Então as pessoas vão ter que se treinar para consumir informação melhor. Neste caso é um embuste, é aquele que produz uma página fake com o objetivo de influenciar o outro cidadão. Eu produzo uma página fake aqui, não necessariamente para ganhar dinheiro, mas para tentar convencer o outro sobre um pensamento, uma ideologia, isso pode ser uma religião, aspectos empresariais e vai por aí afora. Essa é uma questão que também não é ilegal, está, neste caso, este cidadão, esta pessoa está protegida pela liberdade de expressão, não de imprensa. De novo, liberdade de imprensa é para o profissional de comunicação. Liberdade de expressão e de pensamento é para a sociedade em geral. Este já é um problema bastante sério, porque ele não quer apenas te convencer, mas ele quer, de alguma maneira, te levar a passar a sua senha do computador, do seu cartão de banco, de crédito, de débito, ou seja, ele quer
extrair algum bem material de sua propriedade. Neste caso, no segundo elemento, ele é um criminoso e merece ser denunciado. Como se proteger? Neste caso, tomar muito cuidado, não publicar a sua senha, seja ela qual for na rede social, não abrir qualquer arquivo desconhecido, enfim. Desconfiou, na dúvida, não abra qualquer arquivo, porque você poderá ter um prejuízo muito grande. De novo, percebeu que há algum arquivo malicioso ou um embuste malicioso, além de evitar, se puder, denuncie. Existe uma delegacia especializada em crimes eletrônicos que poderá te ajudar nesse sentido, tendo prejuízo ou não. This is fake news. Ela é um fenômeno antigo. Ela está apenas turbinada pelas novas tecnologias, porque uma tecnologia sozinha, ela não cria valores numa sociedade. Quem muda valores é a sociedade, mas usando a tecnologia. Então aí é uma coisa engraçada, quer dizer, essa tecnologia nova aumentou muito a velocidade da interação. Então ela catalisou esse comportamento polarizante, que já existia, mas ele era amortecido, porque a mídia analógica tornava tudo mais lento e encadeado. Hoje os atalhos são muito curtos e tudo é muito rápido. Então esse ferramental novo, mas eu acredito que a solução venha do próprio ferramental. A gente, do jornalismo profissional, vai ter que criar dispositivos tecnológicos para desarmar polarizações, desarmar radicalismos e iluminar a sociedade. Que, na verdade, esse é o papel do jornalismo, né? O papel do jornalismo é iluminar os fatos, iluminar o conhecimento e gerar conhecimento. Há uma retroalimentação. A polarização alimenta a fake news e fake news alimenta a polarização. Aquela história do ovo e da galinha. Ninguém sabe exatamente quem nasceu primeiro. De qualquer maneira, é muito importante se entender e debater essa questão. Então, a polarização. Você tem hoje direita e esquerda. Embora tecnicamente no Brasil não existam esses dois pensamentos de forma muito clara. Mas, enfim, há uns 10 anos estamos aí na direita e na esquerda. Há um debate intenso entre direita e esquerda. Mesmo antes da internet se popularizar, já havia. Só que a internet potencializou e vocaliza de forma muito fácil o que pensa um lado e o que pensa o outro lado. Há estudos no Brasil que mostram que em vários momentos de debate aqui, os softwares ou robôs, né, automatizados geraram demandas artificiais, geraram debate, geraram viralização artificial. A mim me preocupa ver, e como já vi, mas me preocupa se isso voltar a se repetir, as candidaturas usando desse artifício para turbinar a sua própria visualização ou sua própria repercussão nas redes, né? Acho que os candidatos, a sociedade deveria cobrar dos candidatos uma responsabilização e uma consciência em combater isso também, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai ser uma eleição muito desafiadora aí para o jornalismo, né? O papel do jornalismo ainda mais importante nessa eleição. All of this is fake. A internet, ela tem uma interferência considerável aí no pensamento das pessoas, sim, mas eu acho que ela não é definitiva, né? Eu acredito que as pessoas possam sim desenvolver um pensamento crítico que esteja além, né, aí desse nível de influência que as redes têm, né, na discussão geral de todos os assuntos que estão em pauta hoje em dia, né? Muita informação é bom, mas a saturação traz também um certo resíduo, né? É como se fosse uma poluição informativa, porque todo mundo se tornou capaz de publicar e ter uma voz pública. Isso é muito bom, mas a gente sabe que o jornalismo tem um certo processo de checagem, contextualização, e não é todo mundo que tem condição de fazer isso, né? Então notícias, informações não checadas, não contextualizadas, se misturam com aquilo que o jornalismo profissional produz. E o que é pior, com aquilo que é não checado e às vezes inventado, ganha cara de jornalismo. Tem título, subtítulo, texto, foto, às vezes um vídeo, uma imagem, parece jornalismo, mas não é. E esse é o grande papel do jornalismo hoje, mostrar que ele é responsável por abastecer a sociedade de informações.